Fala você, meu querido e minha querida, eu sou o professor Elton Oliveira, aqui do canal Muita História, e hoje eu vim então para a gente conversar sobre Revolução Francesa. Hoje nós vamos dar continuidade a toda a nossa temática que nós já tínhamos iniciado. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo, para ficar por dentro de todas as vezes que a gente acabar publicando alguma coisa aqui para vocês. Vai lá também no nosso Instagram e nos segue, @prof.multi_história. Para você que tem dificuldade, eu vou deixar o link aqui do meu Instagram embaixo. Então você vai lá, clica e comenta. Beleza? Vem aqui, deixa seu comentário também. Gostei, não gostei, tá um lixo, tá ótimo. É sempre importante, só quero que vocês comentem. E outra coisa, deixa o like. Não se esquece de deixar o like. Ó, aqui de cara eu trago para vocês o processo revolucionário da Revolução Francesa. Essa imagem ele está representando a queda da Bastilha. O que desgrama foi a queda da Bastilha. Vou falar para vocês ainda hoje. Olha que imagem linda. Vamos lá. Gente, seguinte então, vamos falar sobre os antecedentes? Ó, tem um vídeo já sobre os antecedentes da Revolução Francesa. Vou deixar aqui, clica aqui, ó. Clica aqui em cima, Não sei onde é que a produção vai colocar, mas clica e você vai ser direcionado para esse primeiro vídeo, caso você ainda não tenha visto. Logo de cara, então, vamos falar sobre esses antecedentes rapidão, só para a gente retomar táticas já passado. Seguinte, a França estava enfrentando uma crise econômica muito grande. Essa crise econômica ela está ligada a alguns fatores. Primeiro, a França guerreou, né? Nós tivemos a Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, no qual a França saiu perdedora. A França acabou ajudando os Estados Unidos a se tornar independente, gastando 2 bilhões de libras. A França fez um tratado de panos e vinhos, no qual ela simplesmente vivia importando loucamente os panos ingleses e em troca vendia apenas os seus vinhos. Isso não vai gerar tanta riqueza e vai ser responsável pelo declínio da produção têxtil da França. A França vai produzir menos tecido, logo a França vai empregar menos pessoas e a economia dela vai diminuir. E de quebra, nós vamos ter uma crise o quê? Exatamente agrária. Vai chover muito ou não vai chover nada da França. Nós vamos ter uma seca e as produções vão acabar sendo afetadas. Com isso, nós vamos ter um período de grande fome. Além de que, nesse período aí também, nós vamos ter uma grande crise social. O que é que está acontecendo? Os burgueses são extremamente ricos. Muitas vezes eles acabam financiando o clero. Muitas vezes eles acabam financiando os nobres. Só que eles não são entendidos nem como nobres e muito menos como pessoas do clero. São pessoas extremamente ricas, que têm muito dinheiro, mas que não são tratados como tal. Por quê? Porque essa sociedade é baseada em uma desigualdade. Uma desigualdade de nascimento. Mais dúvidas? Vai lá no vídeo que eu já falei tudo isso aqui para vocês. Estou só repassando para ficar mais fácil. O que é que vai acontecer? Graças a esses 4 fatores, a crise econômica gerada pela Guerra dos 7 Anos, pelo Tratado de Panos e Vinhos, pelo investimento na independência dos Estados Unidos e graças a essa crise agrária que está acontecendo na França, o rei vai começar a perceber que ele está perdendo muito dinheiro e que não vai ter como se manter. A estrutura social desse período, basicamente, é desse jeito, ó. Nós vamos ter uma pirâmide. O que sustenta uma pirâmide é o quê? É a sua base, né? Isso é a sua base. Toda essa base, a maioria das pessoas eram do terceiro estado. Os burgueses, os artesãos, e quem mais? Exatamente. Os agricultores. Beleza? Toda essa galera era do terceiro estado. O segundo estado era dos nobres e o terceiro estado do clero. É sempre importante você fazer esse triângulozinho na sua avaliação, tá? Isso aqui responde muito. O que é que eu trago para vocês? Como era o funcionamento? O primeiro e o segundo estado gastavam e o terceiro estado pagava sozinho. Não à toa o terceiro estado ele está aqui na base da pirâmide. Ele vai sustentar loucamente o primeiro estado e o segundo estado. O que é que vai acontecer? O rei vai se dar conta de que ele não tem condições de pagar tudo sozinho, de que o clero não gera renda, enfim. Somente o terceiro estado é quem gera renda. Então o que é que o rei vai fazer? Ele vai fazer a convocação dos estados gerais. Ele vai convocar representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado para que eles se reúnam. Para quê? Para aumentar os impostos. Para o rei, a única forma deles conseguirem manter a sua vida do jeito que está é cobrando mais imposto. E a única classe, mais uma vez, a única classe que pagava imposto aqui era a galera do terceiro estado. Nesse período, o voto era por estado. Todos os votos do primeiro estado vai ser um voto. Todos os votos do segundo estado
um voto. Todos os votos do terceiro estado, um voto também. Por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque o rei chegava e dizia, ó, quero aumentar os impostos da França. Quem é a favor? A galera do primeiro estado não trabalhava. A galera do segundo estado não trabalhava. A galera do terceiro estado, que era a única que pagava imposto, chegava e dizia, bicho, vou pagar mais imposto não. E eles fizeram uma resistência enorme para que não existisse um aumento de impostos. O pessoal do terceiro estado fez uma força enorme para que não existisse um aumento desses impostos. Resultado, o rei vai acabar encerrando a convocação dos estados gerais. Só que o que é que eu trago para vocês? Ó, seguinte, a galera do terceiro estado simplesmente vai falar o seguinte: o rei, tranquilo, você pode sim acabar com a convocação dos estados gerais. Só que nós vamos macetar tudo aqui e vamos simplesmente abrir uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? Vocês lembram que a convocação dos estados gerais acabou? Foi encerrada? No lugar dela foi aberta uma Assembleia Nacional Constituinte pela galera do terceiro estado. Eles querem criar uma constituição para dar fim ao absolutismo francês, certo? Por quê? Porque a França nesse período está vivendo o quê? Exatamente o absolutismo, né? Então a galera do terceiro estado quer encerrar esse absolutismo e dar início a um novo processo, o processo de constituição lá na França. O que é que vai acontecer? O rei, obviamente, não vai querer, mas a Assembleia Nacional Constituinte ela vai ser aceita. As pessoas vão começar a entender que é necessário sim fazer essa transição. Então, a partir disso aqui, dessa Assembleia Nacional Constituinte, depois de fechada, depois de criada a primeira Constituição da França, a gente vai acabar com o absolutismo. A Assembleia Nacional Constituinte, depois de feita a Constituição, ela acaba com o absolutismo. Agora, eu posso falar que ela acaba com a monarquia? Não. Porque a partir de então a gente vai ter início a monarquia constitucionalista. Só que aqui ainda é o verdadeiro processo revolucionário. O monarca ele vai resistir loucamente. O monarca vai dizer, não, eu não quero, eu não vou aceitar, não vou ser comandado por uma constituição. Antigamente eu tinha todos os poderes, agora eu não vou entregar de forma nenhuma todos os meus poderes. O que é que vai acontecer? Junta a galera do terceiro estado, vai entrar na Bastilha. A Bastilha é um forte, é uma prisão. Lá ficavam todas as pessoas que eram contrárias às decisões do monarca. Lembra que era absolutismo? Tudo que o monarca falava era lei. Qualquer pessoa que fosse contra, por qualquer bobagem, acabava ficando na Bastilha preso. As pessoas do terceiro estado vão invadir a Bastilha, vão tomar o poder dessa prisão, vão libertar todos os homens que eram contra o regime absolutista do rei. Eles serão todos libertos. E a galera do terceiro estado ainda vai pegar todas as armas que estavam lá na Bastilha. Apesar de toda essa movimentação, nós ainda teremos uma monarquia. Só que é uma monarquia constitucional. Tudo bem? Vou explicar tudo aqui para vocês. Ó, expliquei para vocês o que era a queda da Bastilha, só que aí vai ter início o famoso Grande Medo. Como assim, professor, Grande Medo? Nesse período aí, várias pessoas vão acabar se revoltando em diversas regiões da França. Pequenos campos, regiões do interior, as pessoas, os camponeses, vão começar a se revoltar contra o poder existente naquele período, ainda resquício feudal, vão se revoltar contra os donos daquela terra e vão promover diversas pequenas revoluções. Beleza? Esse período no qual a França está passando por uma grande instabilidade social e, obviamente, militar, vai ser compreendido como Grande Medo. E outra coisa, através dessa Constituição, todos são iguais. Todos são iguais. Ó, não existe mais primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. A partir de então, todos são um único estado. Os nobres pagam impostos, o clero vai começar a pagar imposto e o terceiro estado vai continuar pagando imposto, só que bem menos do que o que ele pagava antes. Eu falei para vocês na aula anterior que a sociedade francesa era baseada em uma desigualdade. Como assim? As pessoas nasciam
E a desigualdade era de acordo com o nascimento. O que é que a Revolução Francesa vai propor? Que perante a lei, todos são iguais. Por isso que nós vamos ter, inclusive, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tudo bem? Tranquilinho? Bora lá, então. Vamos lá focar. Nós vamos ter ainda a promulgação da Constituição Civil do Clero. Essa Constituição Civil do Clero vai ser responsável por impor, mais uma vez, vai ser responsável por impor a igreja ao Estado. Como assim? Se a gente pega a estruturação, na pirâmidezinha que eu mostrei para vocês, a parte de cima, o topo é o clero. O clero está acima da nobreza. E quem mandava na administração naquele período? O rei barra nobreza. A nobreza. Agora não. Agora o clero ele vai ter que se submeter às decisões do Estado. Através desse processo revolucionário, após o estabelecimento dessa Constituição, a igreja ela vai perder boa parte, se não todo o seu território, melhor ficar com boa parte do seu território, e ele vai acabar sendo redividido para a sociedade. Beleza? Tranquilinho, né? Bora lá, então. Vai ficar também certo o voto censitário. Isso quer dizer que pessoas, homens, somente homens, que tenham determinada renda, seriam responsáveis por votar. E aqui eu já quero que vocês entendam uma das características. Revolução Francesa, nós vamos ter vários atores sociais. Só que pelo menos 2 atores sociais são extremamente importantes. Quem? Todo o resto do pessoal do terceiro estado e os burgueses. Perceba, quando eu falo para vocês que o terceiro estado ele vai se levantar, vai se revoltar loucamente, como se não houvesse amanhã, eu falo do terceiro estado por completo. Ou seja, camponeses, artesãos e burgueses. Agora, depois que a gente consegue estabelecer a Constituição, a gente já começa a perceber que uma coisa vigora. O que é que vigora? O dinheiro. Quem tem mais dinheiro é quem vai começar a mandar. Veja, Assembleia Nacional Constituinte. Quem é que vota? Quem tem determinada renda. Quem é rico nesse período? Os burgueses. Então, já nesse processo de estabelecimento da Constituição, os burgueses já começam a demonstrar suas garrinhas e fazer basicamente tudo que eles querem dentro da França. Artesãos, camponeses vão começar a declinar, vão começar a ser varridos para debaixo do tapete. Os burgueses estavam cansados de serem iguais a essa população, de serem entendidos como iguais a quem? Aos camponeses e os artesãos. Agora todos são iguais perante a lei. Agora, em relação a dinheiro, em relação à sociedade, nós já criamos uma distinção. Os pobres camponeses, os pobres artesãos vão poder votar? Não vão. Só vai poder votar quem tem determinada renda. Ou seja, o dinheiro já começa a ser importante. Aqui a gente já cria uma diferenciação social baseada na economia. Esse é o lado obscuro da Revolução Francesa. De um lado, igualdade perante a lei. Por outro lado, desigualdade perante a sociedade. Baseada em quê? O dinheiro, na economia. Beleza, gente? Tranquilinho? E eu já tinha falado para vocês que nós vamos ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser aí invocada sempre que nós temos alguma prática que vá de encontro ao próprio sentimento da humanidade, não é isso? Enfim, aqui vai ser a partir daqui que nós vamos ter a utilização do lema da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade, e liberdade. Certinho? Tranquilinho? Bora lá então. O que é que vai acontecer? Depois de toda essa bagaça aí, teloemos o governo constitucional. É aquilo que eu falei para vocês. Nós vamos acabar com o regime absolutista, mas ainda existirá um governo constitucional, uma monarquia constitucional. Vamos entender. O cenário interno é basicamente o seguinte: o rei não está gostando nem um pouquinho de ter perdido todo o seu poder. Obviamente, ele vai lutar para
retornar ao trono como um rei absolutista. No cenário externo, nós conseguimos perceber diversas movimentações. Diversos outros países estão com medo de que esse movimento da Revolução Francesa acabe reverberando nos seus países. Beleza, imagina o seguinte, o rei da Inglaterra olha para isso aí e diz, ah, que legal, eu queria uma revolução dessa aqui. É assim? Não. Ele vai dizer, eu quero uma revolução dessa longe daqui. O rei da Prússia vai dizer o quê? Eu quero uma revolução dessa dentro? Não, vai dizer, longe daqui. E diversos países vão começar a tentar se unir para acabar com essa monarquia constitucional na França, porque eles têm medo de que isso acabe ultrapassando os muros franceses e se estabelecendo dentro dos seus governos. Enfim, o que é que nós vamos ter? O imperador Leopoldo da Áustria, irmão da rainha da França, vai sair em defesa da sua irmã, obviamente, e vai chamar diversos outros países europeus para quê? Para atacar a França, para impedir o espalhamento, a disseminação desses ideais por todo o resto da Europa. Temendo por sua segurança, o rei ele simplesmente vai fugir. O rei e a rainha, por mais que eles estejam governando por meio da monarquia constitucional, não estão gostando dessa bagaça. Eles vão começar a se articular com diversos reinos europeus para que eles invadam a França, acabem com a Constituição e botem o rei lá de forma absoluta mais uma vez. Só que o rei ele vai ficar com medo e ele vai fugir. Quando ele já está na fronteira, perto de passar para o outro país, ele vai ser descoberto. Ele vai ser aprisionado e vai ser levado para o Palácio das Tulheiras. Lá, ele vai ser julgado, né, como um traidor da pátria. Ele vai retornar e vai ser julgado como um traidor da pátria. O que é que vai acontecer? As pessoas, posteriormente, vão entender ele como esse traidor, vão entrar no Palácio das Tulheiras e vão simplesmente massacrar o monarca e toda a sua família. A partir de então, meus queridos e minhas queridas, nós temos o fim do processo revolucionário e nós vamos ter o início da república, o início de uma república constitucional lá na França. Ó, a partir daqui, eu quero falar o seguinte, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like se você gostou dessa aula, e é isso, vai lá, vem aqui, aliás, vem aqui no nosso YouTube, vê a nossa aula, certo? Vai lá no nosso Instagram, comenta, professor, termina de falar sobre Revolução Francesa e eu termino para vocês. Ó, é basicamente isso. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui!